Olá, minhas queridas, meus queridos, bom dia. Que a luz esteja conosco e ela está entre nós, com certeza. Mais uma vez aqui com Bom Dia com Ivan Martins, que acontece aqui no Instituto Ivan Martins, dentro do Consciência Paranormal. Lembrando, né, que só sei que nada sei. E nesse nada saber, vamos aprender um pouquinho hoje e principalmente vamos desaprender, né, tudo aquilo que já não faz mais sentido, tudo aquilo que já não vale mais nada, tudo aquilo que só pesa. Vamos largar esse peso. Ninguém precisa carregar esse peso nos ombros, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o mapa energético pessoal, né? A gente precisa falar sobre isso para a gente entender todas essas lives agora, né? É uma série de 7 lives, nós vamos falar muito sobre isso. Porque quando nós aprendemos a controlar nossa energia, nós aprendemos a controlar nosso mundo interior. E nós aprendemos a controlar tudo o que nos acontece. E essa é a grande questão. Esse é o pulo do gato, né? Quem se conhece, né, caminha para onde quer chegar, né? A gente tem que saber que quem sabe de onde veio, sabe para onde vai, né? Agora, quem não sabe de onde veio, fica difícil. Antes, porém, entre o perdão e o despertar, uma jornada espiritual, né? Então, esse livro é o livro de cabeceira para quem deseja uma transformação de vida, para quem deseja o salto quântico. O que é um salto quântico, gente? Salto quântico é quando a gente muda completamente a nossa história. É quando nós rompemos com o passado, é quando nós nos libertamos do peso e começamos a caminhar em direção à luz, né? Então, esse livro tem mostra esse caminho, né, através do perdão. O perdão que liberta. Antes de libertar o outro, liberta a nós mesmos. Então, se perdoar, perdoar o outro e entender, não de uma forma piegas, como eu sempre falo, né, religiosa. Aqui nós não falamos de religião, nós falamos de espiritualidade, mas de uma forma prática, de uma forma viva, né, do que o perdão pode fazer na vida de uma pessoa. E entender o que é esse perdão, né? Que as pessoas acham que perdão é esquecer. E para esquecer, só uma lesão cerebral, um tumor no cérebro, um derrame, né, um AVC ou Alzheimer, né? Do contrário, você não vai esquecer nada, não é? Você vai aprender a lidar com isso sem que isso doa. Esse é o grande pulo do gato, né? Conseguir viver com isso sem que isso doa. Bom, vocês podem adquirir diretamente comigo, quem tem meu contato. Se você não tem meu contato, você tem o contato aqui do Rafael, aqui no estúdio. Você tem o contato do Cristiano, você tem o contato do Lucas. É só você entrar em contato e adquirir. Bom, como vocês sabem, eu não estou ao vivo com vocês, né? É uma gravação, mas acompanhem, né? Vejam. Você não pode mandar pergunta, mas nós responderemos várias perguntas aqui no final, que são perguntas genéricas que vocês costumam mandar para a gente, não é? Através das nossas redes sociais e tudo mais. Então, nós vamos responder essas perguntas a vocês, né? Não tem nome, porque são genéricas, né? Serve para todo mundo. E vai ser bem interessante. Eu peço que vocês acompanhem todo o projeto. Se quiserem deixar, né, a colaboração, nós agradecemos muito, né, Rafael? Exatamente. Deixa o superchat de vocês. Sinto-se todos abraçados, sinto-se todos abençoados pela luz, porque é sobre isso, né? É essa luz que nos cobre. Bom, então, se vocês querem deixar também comentários, né, sobre a live, deixe comentários. Se vocês querem deixar qualquer comentário das salas também, deixem, porque com certeza eu vou acessar essas lives e vou ver, né, todos que estavam aí, vou saber de tudo, né? Eu acompanho 100% essas coisas. Eu, Rafael, nós acompanhamos 100% tudo isso, ok? Lembrando que nós temos também o curso de magia natural. Sempre tem na descrição do vídeo, na descrição aqui também, tem no rodapézinho ali também, tem o link, né? Por que eu devo fazer? Você não deve nada. Por que eu tenho que fazer? Você não tem nada. Agora, por que eu preciso fazer? Porque você precisa se libertar.
né? Comentava ontem com uma mãe que dizia que a filha estava passando por um processo muito difícil e que ela queria ajudar, né? Eu disse, você está no curso de magia? Ah, eu não sei se eu consigo. Eu falei, não, você consegue ficar pedindo ajuda, mas você não quer ter ferramentas para ajudar. Olha só qual que é a diferença. Então, esse curso de magia é uma forma de libertação para que vocês também aprendam a se proteger. Independente do que vocês precisam aqui de fora, né? Vocês têm aquele movimento interno. Há momentos, né? O poder que uma mãe tem. Ainda mais dentro da magia, imagina, Rafael. O que uma mãe pode fazer dentro da magia, né? O que ela pode fazer de proteção, o que ela pode fazer de banimento de coisas negativas, né? Então, venham para a magia natural, tá? Vocês têm acesso no Hotmart, lá divide, faz em vários pagamentos, o curso não é nenhum absurdo, né? É uma troca justa, tá certo? Uma troca justa, e mais, ele é vitalício, você tem para o resto da vida, você acessa pelo resto da vida, né? A Hotmart é uma startup, né? Uma empresa seríssima, mundial e internacional, quer dizer, você vai ter acesso. Ah, Ivan, eu gostaria também que meu marido fizesse, mas meu marido não fala português, meu marido fala inglês, francês, alemão, espanhol, inglês, ótimo. Dentro de muito pouco tempo já foi lançado o de inglês, já deve, nessa altura do campeonato, já deve ter lançado também em francês, e em seguida vem alemão e finalmente espanhol, tá? E vai vir mandarim, vai vir hindi, vai vir em vários idiomas. Então, tudo dublado, não é legendado não, é dublado. Ou seja, sou eu falando nessas diversas línguas, ok? Embora eu não fale essas diversas línguas, né? Isso é feito através de técnica de IA, né? E tudo mais. Então, todas as pessoas têm acesso. Você, seu marido, sua esposa, que muitas vezes é de outro país, né? Uma outra cultura e tal. E também amigos, né? Que vocês podem também convidar para o curso. Bom, dito isso, qualquer outra coisa, vocês têm o telefone do estúdio e vocês têm o telefone, né? Não adianta mandar nada para Rafael hoje, por exemplo, né? Porque Rafael não tem como responder. O que vocês podem fazer, se precisarem de perguntas psíquicas, alguma urgência, alguma coisa, vocês podem mandar para o telefone do estúdio. Rafael redireciona para mim, tá? E eu então respondo de onde eu estiver, ok? Então, dito isso, bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan. E vamos começar, né? Bom, gente, a primeira coisa nesse mapa energético é reconhecer, né, a sua energia. Que energia você está girando hoje? Agora, nesse momento. O que você está pensando da vida? Né? Os seus pensamentos é a energia que você está girando. Você acordou hoje com medo da vida? Você acordou hoje com vontade de viver? Você acordou hoje reclamando do gato, do cachorro, do periquito, do papagaio, da vizinha, da sogra, do sogro, do pai, da mãe, de quem você acordou reclamando hoje, né? Ou você acordou abençoando tudo? Você amanheceu abençoando tudo? Bom, segundo a sua resposta, é o nível de energia que você está gerando. Você acordou pensando como é que você vai pagar as contas do mês? Só lamento. Você acabou de gerar energia de escassez. Você acordou abençoando porque você tem vida, tem o dia para trabalhar, tem todas as possibilidades para crescer, ok? Parabéns, você acabou de gerar energia positiva de prosperidade. Você amanheceu preocupada com seu filho, embora não tenha nenhum motivo para estar preocupada? Só lamento, você acabou de gerar energia, né, negativa para o seu filho. Você está amaldiçoando seu filho. Ah, você acordou, embora seu filho esteja passando por alguma questão e você disse, creio piamente que ele vai despertar e ele vai sair dessa condição. Você acabou de abençoar teu filho. Olha como nós precisamos, né, reconhecer a nossa energia, porque do jeito que a nossa energia está vibrando, assim será.
o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, nosso ano, nossa vida. Né? Ah, Ivan, mas é difícil manter a mente 100% positiva. Eu sei. Meu Deus, como eu sei. Vocês acham que eu sou o quê? Um robô? Lógico que eu sei que é difícil. Mas quem disse que seria fácil? Agora tem um segredinho. Você não pode vigiar 24 horas o que surge na mente. Porque às vezes surge do nada. Mas nós podemos ressignificar isso. Veio como peso? Ai, meu Deus, meu filho. Ai, meu Deus, meu marido. Ai, meu Deus, seja o que for, meu negócio, minha empresa. Ai, meu Deus, as contas do mês. Já está o negativo, já está girando negativo. Aí você coloca. Ah, ok, mas eu tenho força, tenho luz, tenho vida para virar essa roda. E tudo já deu certo. Tenho conta para pagar porque eu estou viva, estou comendo, estou bebendo, estou usando energia, estou tomando banho, estou vendo televisão, sabe? Estou acessando o computador, né? Eu tenho que pagar o celular porque eu uso o celular, até para ver o Ivan Martins, né? Né, Rafael? É isso mesmo. Não, eu vou abençoar isso profundamente. E vou sair da zona de lamentação. Nesse momento, você jogou luz sobre a escuridão. Então, toda maldição, todo negativo, toda energia negativa, toda energia doentia que você gerou com aquele pensamento é anulado, é anulada. Um pensamento positivo cancela milhares de pensamentos negativos. Olha que bênção isso. Né? Então vamos reconhecer a energia, vamos reconhecer que se trata de mim, não se trata do outro. Na vida não sou eu e os outros. Eu ou os outros, na verdade. Sou eu e a comunidade, sou eu e o coletivo. Não é eu ou ele. Então a gente muitas vezes fica nessa disputa de quem, né? Enfim, que o outro é uma extensão de mim e que eu tenho que mudar o outro, porque se eu não mudar o outro, eu não mudo a minha vida. A gente esquece que a gente só pode mudar o outro mudando a si mesmo. Né? É aquilo que eu mantro sobre a vida, sobre Deus, sobre tudo, é que faz a grande diferença. Né? Então vamos reconhecer em que energia nós estamos vibrando e vamos mudar essa vibração. Né? Vamos mudar essa frequência. A vida é frequencial. Aquilo que eu mantro, eu aproximo. Ah, Ivan, mas eu não mantro. Eu não mantro. Mantra sim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me acode, meu Deus. Me acode, me acode, me acode, me acode. E Deus está assim, mas acudir do quê? Né? Eu dei o sol, dei a lua, dei a vida. Vai à luta, meu filho, minha filha, porque eu não interfiro. Né? Ou melhor, interfere sim, manda energias, né? Porque aquilo que você manda para o universo, você acha que Deus desmente você? Você acha que o universo desmente você? Ah, eu não aguento mais, eu sofro muito. Ótimo, mais sofrimento. É nisso que você está vibrando. Não é Deus que manda, né? É o seu Deus que canaliza da energia central. Porque o universo tem tudo. Tem luz, tem trevas, e tudo é Deus, ou aquilo que não é Deus ainda. E aquilo que não é Deus ainda em você vai vibrar na escuridão. Tá tudo certo, é vibração. Né? Então vamos reconhecer qual é a nossa energia. Esse é o primeiro ponto nesse mapa. O segundo é identificar os vazamentos e bloqueios. O que são esses vazamentos? Né? É aquela pessoa que está assim, por exemplo. Eu preciso de uma cura física. E nesse momento eu vou abençoar. Eu já estou curada. Já estou curada. Gratiluz. E dentro está assim. Aí a mãozinha. E dentro está assim. Será? Será? Será que isso existe mesmo? Acabou. Esse é o vazamento. Né? Ela pega ali o japamala, né? Ou um ativador quântico, como esse aqui, e fica lá, ó, né? Saúde, 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 saúde.
Quando ela chega naquela continha, que ela já tá com a garganta seca, ela toma um copo d'água e fala, será? Pronto. Ela vazou e bloqueou. Né? Então, nesse momento, é preciso que quando a gente está com nossos pensamentos no dia a dia, nós temos vários vazamentos. Vários vazamentos, né? É como se a gente tentasse manter um fluxo de luz, mas por algum momento entrasse aquele raio de escuridão, né? Aquele fecho de, luz, de escuridão, ou aquela mancha, né? Podemos chamar de raio, né? Tem aquela mancha de escuridão. Cai aquela mosca no nosso leite branquinho, né? E a gente vê que tem alguma coisa no leite. Ou, né? Cai aquele pingo de tinta branca no nosso café pretinho. A gente vê que tem alguma coisa diferente no nosso café, não vê? Você imagina uma xícara de café e cai lá uma gota de creme lá e você não colocou aquela gota de creme e falou, opa, o que caiu no meu café aqui? Então não é sobre cor, né? A gente tem que tomar cuidado de falar de cor hoje, que vai falar que é outra coisa. Nós estamos falando simplesmente, né, do escuro, do claro, do azedo, do doce, e tudo tem seu valor. O que nós estamos falando aqui é o seguinte, é que dentro, de repente, mesmo numa mente muito sadia, pode ter um pequeno vazamento. E de onde vem esse vazamento, Rafael, você sabe? Não. Dos bloqueios. Dos bloqueios, porque nós temos os nossos, né, que não são nossos, mas a gente adquire como nosso contratos de dor, porque foram feitos por nós. Então tudo que é feito por nós é nosso, né? A gente fala o nosso pipi, né? A gente fala nosso cocôzinho, não fala? Tudo é nosso. Até o que a gente deixa na descarga é nosso. Sim. Né? Então esses contratos de dor chega e diz assim, mas como? Você acha mesmo que você vai ficar curada? Você fez contrato para sofrer? Você fez contrato para estar empesteado, empesteada? Você acha que você vai se curar? Imagina. Né? Então, as pessoas têm dificuldade em quebrar, né, esses bloqueios que vêm através desses vazamentos. O que é o vazamento? Um vazamento não é de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? Vaza de dentro para fora. A gente abre o canal e deixa entrar a porcaria. Né? Então, nesse momento, é preciso orar e vigiar. Né? Dizer assim, não. Esse pensamento não condiz com a realidade. Eu sou saudável, eu sou feliz. Tá doendo? Tá. Mas não precisa doer para sempre, né? Não. Então eu creio já na minha cura, eu creio já que eu estou bem. Né? É aquela pessoa que fala assim, ai, tá doendo minha mãozinha. E tá apertando, né? Se não tava, começa a doer. Né? E fixa naquela dor, ao invés de fixar no que tá bom no resto. Fixa só naquela dor. Então isso, gente, é bloqueio. Isso é determinação. A pessoa determina que tá lascada. Acabou. Né? São as certezas. Ah, mas comigo não acontece. Comigo não acontece. Nossa, tanta gente se deu bem nas salas. Comigo não acontece. O que foi? Foi feito a minha? Né? É. Eu não posso entrar na cabeça de ninguém e mudar a aceitação de ninguém. Eu não tenho esse poder. Esse poder não é dado a nenhum de nós. Nem Deus interfere. A gente escolhe o que quer. A gente escolhe curar-se, a gente escolhe adoecer também. A gente escolhe a felicidade, a gente escolhe a tristeza também. E quando a gente tem essa compreensão de que a gente não está energeticamente equilibrado, o que é estar energeticamente equilibrado, gente? Próspero, saudável, feliz, emocionalmente bem relacionado. Tá? Vivendo de bem com a família. Tá? Aí vamos, mas é tão difícil dar de bem com a família, porque família é difícil. Eu falei, eu sei, família boa em comercial de margarina. Mas a sua família pode estar negativa com você agora. Você não precisa estar negativo com a sua família. Não precisa aceitar. Não precisa aceitar o negativo. Aceita só a família. Você acha que você vai mudar a cabeça do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu sobrinho? Você não tem nem esse direito de mudar ninguém. Isso pertence a eles, são escolhas deles. Né? Ah, mas Ivan,
Essa dor é minha, eu sinto tanta dor. Então fique com ela. O que eu posso fazer? Ah, você não sabe o que eu sinto. Graças a Deus. Se a pessoa se eu sentisse a dor de todos vocês, eu estava lascado. Né? Agora, essa dor você não precisa sentir. Você não precisa carregar ela como um prêmio, como um troféu. Né? Aprenda a sorrir. Aprenda a sorrir. Você está passando por um problema sério em família? A pessoa que você ama está doente? Você já parou para pensar que já é uma bênção você ainda ter ela perto de você, ainda que doente? Já parou para pensar que é uma bênção ter essa presença, porque um dia você não vai ter essa presença mais? E aí você vai chorar pela falta, muitas vezes? Porque a pessoa que chora pela presença, chora pela falta. Eu digo que eu não nasci para chorar em alça de caixão. Eu não. Não. Eu faço o que eu posso em vida, eu curto o que tem hoje para curtir. Eu faço o que eu posso pelas pessoas que eu amo e pelas que eu não amo também, eu faço aqui e agora. E depois que desencarnar, não tem mais nada para ser feito. O máximo que a gente pode fazer é uma oração de luz para onde ela estiver encarnada para seguir a vida dela. E mais nada, né? Mas as pessoas ficam tão presas, né? À escuridão da lamúria, da lamentação. Isso, né? É o que a gente chama de vazamento e bloqueios. A gente determinou que sofreria. Então a gente não se desmente. Se você não se desmente, imagina o universo. O universo não pode fazer aquilo que você não deseja. Né? Por isso que a gente tem que proteger e fortalecer a nossa energia. Né? Nós somos guardiões da nossa energia. É bom que a gente perceba como ela chega, como ela está a cada momento. Por isso que tem que ter a constatação e ser verdadeiro em relação a ela. É sentir. As pessoas entraram no processo hoje de mistificação de si mesmo. Elas não mistificam outras, elas mistificam a si mesmo. Gratiluz. Eu sou luz agora. Eu sou luz agora. Até chegar em casa e quebrar o pau com o marido, com o filho, com o cachorro, com o periquito, com a esposa. Aí eu sou luz. Gratiluz. Luz o cacete. Que luz o quê? Que luz o quê? Tá mergulhado na escuridão até o talo. Mas se baseia em quê? Se baseia naquilo que ela pensa querer. Porque se quisesse de verdade, faria. Se quisesse, faria. Né? Mas não quer. Ela quer transbordar para o outro, para que o outro veja aquilo que ela quer que ele veja, mas não quer dizer que seja a realidade dela. O que mais tem é gente se automistificando. Né? São os engodos. É o que a gente chama de engodo. Né? São os falsários de si mesmo, aqueles que se falsificam. Né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, como diziam os italianos. Ou, como diz na própria Bíblia, né? Caiados por fora, branquinho, branquinho, sepulcros, mas por dentro toda sorte de podridão e pestilência. Assim são as pessoas muitas vezes. Né? Então a gente precisa deixar, né, essa falsidade energética, tá certo? Não é você dizer que é bonzinho, que é boazinha, não é você... Eu sempre falo isso, não é você ir para o centro, ir para a igreja e fazer um monte de caridade lá e dentro de casa seu cão chupando manga. Eu conheço um monte, hein, gente? Eu conheço um monte, né? Então vive a espiritualidade como religiosidade, né? Como se fosse uma agremiação, como se fosse um time. Então é você representar, é um papel que você representa socialmente ou é o que você está lutando interiormente? E é uma luta assim, luz e sombra, tem uma luta eterna dentro da gente. Então a gente precisa se proteger, né? O que é que eu estou sendo autêntico? Não, não é julgamento.
né? Mas é uma constatação. E se eu não estou sendo autêntico, autêntica, então eu estou simplesmente como um falsário, uma falsária espiritual. O que eu tenho que reformar por dentro? Vocês sabem que Ivan Martins, olha falando na terceira pessoa, né? Mas é Ivan Martins ou qualquer outro espiritualista não pode fazer nada que você não queira. Não adianta, eu posso lançar todas as bênçãos do mundo sobre você. Porque, como assim lançar bênção? Se eu disser bem, você é maravilhoso, você é incrível, você é uma bênção, né? Estou lançando bênção, estou abençoando. Dizer bem. Abençoar, dizer o bem a respeito de uma pessoa. Agora, se você fala mal de você mesma, se você cultiva a escuridão dentro de você, eu não posso fazer nada. E nenhum espiritualista pode, hein, gente? Nenhum pode. Hoje se fala muito sobre frequência energética como se fosse uma coisa que eu pudesse te vender. Eu vou te vender uma frequência energética, não existe. Eu não posso vender nada que você não queira. Porque se você quiser, eu não preciso te vender, você adquire sozinha. Através do experimento, através da vida, através do aprendizado, quando nós protegemos o que entra na nossa cabeça, na nossa mente, pelo nosso ouvido, pelos nossos olhos, quando a gente filtra, nesse momento a gente fortalece a nossa energia interior. E é nesse fortalecimento que reside toda a cura. Gente, consciência paranormal traz pra gente. Isso é certo, como 2 e 2 são 4. A nossa consciência dentro da paranormalidade, dentro da espiritualidade, traz pra gente todas as ferramentas que nós precisamos, né, para nos autocurar. Não é carregar-se. Não é carregar-se. Você já disse que uma formiga não carrega a si mesma, embora ela possa carregar dezenas delas nas costas. Mas elas não carregam a si mesmas, não tem como. Não existe essa lei na física da gente se autocarregar. Não dá para eu pegar no meu colarinho e levantar porque eu não tenho âncora para isso, eu não tenho ponto de apoio. Então, o ponto de apoio, muitas vezes, está aqui fora. Eu sei que a gente aqui funciona como ponto de apoio, mas vocês precisam querer, vocês precisam aceitar essa transformação. Vocês precisam ouvir e praticar. Vocês precisam entender que ninguém pode fazer a lição de casa por vocês. Não existe esse poder. Esse poder só Deus teria e ele abriu mão. Ele abriu mão quando nos deu o livre-arbítrio. Então ele não tem como interferir. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em entender isso, né? Agora, peça em gratidão. Peça em tracinho gratidão. Estou falando de ingratidão. Estou falando peça em tracinho gratidão. Ou seja, peça com gratidão. E tenha certeza da resposta. Porque senão vã é a sua fé. E o seu pedido. Se você já pede com lamúria, com tristeza, com sofrimento, eu entendo uma mãe, um pai, ajoelhar nos pés de um santo, de uma santa, e implorar a cura de um filho. Eu entendo, claro, meu Deus. Como eu entendo. Como eu entendo. Quem nunca se ajoelhou nos pés de uma divindade representada ali no altar e implorou? Mas a gente precisa aprender que não se trata de implorar. Deus não precisa da sua humilhação. Deus não precisa do seu sacrifício. Deus precisa do seu sacro ofício. E qual o sacro ofício de um ser humano? É ele se manter firme nas suas energias, na sua forma de encarar a vida, na sua gratidão, no seu amor e na sua luz. Esse é o sacro ofício. Mas o mundo, através das doutrinas, das religiões, trocou o sacro ofício
pelo sacrifício, né? Então, na hora do desespero, muitos se jogam no chão, se ajoelham, se rastejam. Eu até entendo que as pessoas se rastejam no chão, até entendo aquele momento. Mas passado aquele desespero, retome a consciência e determine. E determine na certeza da fé. Lembrando que entre a sua fé e Deus tem a fé da pessoa que está enferma. Tem aquilo que a pessoa criou a vida inteira, tem ela 3 anos de idade ou 70, 80, 90. O que ela formatou a vida inteira dentro dela. Lembra? Livre-arbítrio? A sua oração não pode interferir onde não há eco. Você grita e não tem eco, não tem retorno daquilo que você lançou. Por que eu digo às vezes para vocês que estão na Mariana, né? Traga seus familiares, peçam que eles assistam também. Você bota o nome dela ali e não põe a pessoa para ouvir. Você põe no livro de orações, mas como é que está o coração dela? Ela está pronta para receber aquela cura? Ela quer receber aquela cura? Ela se julga com direito de receber aquela cura? Ou ela está enterrada em maldições, em negativo? Não é? A menos que o negativo tenha sido plantado por você e ela tenha aceitado, é muito difícil você quebrar aquilo que está no outro. A gente pede oração, a gente ora, a gente pede para que a pessoa acorde, lança a luz sobre a pessoa através da oração, através, né? O livro mesmo, o livro que a gente chama o livro das preces, onde vocês são colocados, todos recebem luz. Agora, só vai receber aquele que tem condições de receber, porque se ele não aceita, não é? Ele não aceita, não tem como. Não é isso? Sabe quem que recebe? Sem ter que aceitar, porque já está aceito, os pets. Os pets recebem na hora. Incrível. Os pets recebem na hora. Por quê? Porque não tem o filtro do não, da dúvida. Não é isso? Então a gente precisa tanto proteger como fortalecer a energia que entra em nós. Fortalecer através de uma fé segura. A fé de que nós somos capazes de transmutar tudo. Nós somos. Aquilo que diz respeito a nós. E nós podemos propor isso para as pessoas. Quando eu falo, a família tem diferentes níveis, a família. Tem diferentes níveis. Quantas mães, quantos avós me procuram porque os filhos, netos estão mergulhados em dependência química e tudo. A gente coloca lá nas salas específicas, né? Sobretudo se for vício, essas coisas, dependência, a gente coloca sempre no arco-íris. O que tem acontecido? Quantos têm se libertado do vício? Mas essas pessoas, por algum motivo, têm dentro delas o positivo. Só não conseguiram vigiar, não conseguiram se fortalecer. Então, quando você dá ali um soprão, a pessoa sai daquilo. Quantos eu tenho visto se libertar de vício, gente? Eu tenho vários jovens e senhores também, senhoras, né? Que se libertaram de dependência química. Através das salas. Mas naquele momento ele abre o portal, porque já está ali. Se a pessoa está enterrada no negativo até a alma, não tem muito o que fazer ali. A gente manda a luz, mas a pessoa tem que dar uma pequena abertura. Por que os tratamentos são feitos 24 horas? Sabe por quê, Rafael? Vou explicar. Porque eu preciso que seja nem quem que seja no sonho, no sono, quando ela desdobra, porque todo mundo desdobra, todo mundo faz viagem astral. A gente só não tem consciência, nem todo mundo tem consciência. Quando eles vão para o plano espiritual, onde eles são orientados, né? Plano espiritual, porque todos que estão ali estão encarnados, mas eles vão ali em espírito, porque o espírito não cansa. Enquanto a gente está encarnado, a gente está aprendendo no plano espiritual. Encarnado, tá? Depois que desencarna, defunto não aprende nada. Vai reencarnar em outra vida para começar a aprender de novo. Então, naquele momento, ele pode receber sim aquela cura que está sendo enviada pela máquina. Tá vendo como é que são as coisas?
mas é ele que vai aceitar. É ele que no plano espiritual, onde ele está recebendo auxílio de orientação, só podemos aprender na condição encarnado, tá? Ninguém aprende desencarnado, porque senão Deus seria injusto, não precisaria da reencarnação. Deus seria sádico. Se a gente pudesse aprender no plano espiritual só, o Deus seria sádico. Então a vida é a experiência na carne e a experiência no espírito simultânea. A gente vive, né, a gente transcende para outros planos espirituais para aprendizado. Todos nós vamos para a escola à noite, né? Cada um no seu nível, mas todos nós vamos. Então é nesse caso que a gente consegue a cura através da máquina, né? E da gratidão da pessoa por tudo que existe, né? De bom na vida dela, que ela vai aprender no plano espiritual. Então a gente precisa de uma fresta. Todos nós precisamos de uma fresta. Eu não falo para vocês que a gente está aqui nessa luz coberta por demiurgo aqui e que a gente tem que fazer um buraco, igual fazer um buraco num queijo para alcançar a luz verdadeira do Deus verdadeiro que Jesus falava e fala no nosso coração até hoje, né? É nesse Deus que nós nos basamos, é esse Deus que é o Deus do milagre. O milagre é simplesmente a conexão do desejo da criação, que é que a gente tenha luz, seja a luz e viva na luz. E a nossa conexão com essa verdade e aceitação. Por um segundo, vem a cura do que quer que seja. Então, é por isso que é tão precioso proteger e fortalecer, né, essa energia. Mas a gente tem que entender os padrões. Por que eu sempre digo assim, gente, isso sempre dá errado para mim? Eu sabia que isso dá errado. Eu sabia que isso, né? Porque eu não tenho direito de ser feliz. Eu não tenho direito, sempre fui triste, agora estava alegre. Nunca deu certo de relacionamento para mim. Por que esse ia dar certo, né? Eu me iludi à toa. Quantas vezes eu escutou isso, né, Rafael? Me iludi mais uma vez eu me estrepei. Mais uma vez eu tenho o dedo podre para relacionamento. Por que isso? É o padrão. É o padrão energético. E se nós entendemos o padrão energético, nós transmutamos. Eu preciso me conhecer para me transmutar. Então, é preciso entender esses padrões energéticos. Então, você hoje terminou um relacionamento tóxico, né? Diga gratidão por essa experiência e gratidão porque eu sei que algo muito melhor já está no meu caminho. Né? Eu entendi que eu quero luz, eu quero um bom relacionamento porque eu mereço. Eu me perdoo por qualquer coisa que eu tenha feito de negativo no passado. Eu quebro agora qualquer contrato de dor em relacionamento, porque eu mereço, mas diga isso com muita fé. Eu mereço ser feliz. Eu mereço estar feliz. Eu mereço toda a felicidade do mundo. Eu sou filha de Deus. Perfeito, perfeito. Então eu sou perfeita, eu sou perfeito, eu sou incrível. Tá? Nós sabemos que a perfeição não é desse mundo. Mas nós sabemos que a nossa origem é perfeita. É por isso que a gente diz isso, né? Não no sentido de ser perfeito, que eu não tenho nenhum defeito, não. Mas eu sou perfeito, eu sou um perfeito receptáculo de felicidade. É nesse sentido essa perfeição, tá? Então, quando a gente entende isso, a gente leva isso para a saúde, né? Por que eu sempre tenho questões de saúde? Tem gente que sai de uma e entra na outra. É batata. Hoje é o rim que tá doendo, amanhã é o joanete, depois da manhã é o dente. Sempre tem uma coisinha. Por que será? A pessoa alimenta a doença. O universo vai te dar mais daquilo que você reclama. Então aprenda a agradecer ao invés de reclamar. Tá doendo o joelho, mas você ainda consegue andar? Tá doendo o joelho, mas você consegue pegar uma bengalinha ainda, dar uns passos? Dá conta de sentar numa cadeira sozinho, no banheiro, sair? Já é motivo de gratidão. E quando você agradecer desta forma, automaticamente você vai caminhar para a cura do que você está sofrendo. Porque você está agradecendo, então Deus vai te dar mais, o universo vai te dar mais daquilo que você está agradecendo. Deus, o universo, nunca vai desmentir você. Qual é o seu padrão energético?
O que você está atraindo para você? O que você precisa fazer para mudar isso? Gratidão. Sempre gratidão. Gratidão não vai mudar o positivo, vai eliminar o negativo. Então isso é necessário, né? Bom, outra coisa, usar a energia de forma consciente. Gente, olha, o telefone toca. Você atende o telefone, tua irmã, teu irmão, reclamando da vida, reclamando do mundo, dizendo que vai dar cabo de tudo. Aquelas coisas que toda família tem uma, né? Não tem jeito. Se não é irmão, é sobrinha, enfim, dá um pepino qualquer. É pai, é mãe. Você escuta tudo aquilo, você pega para você como a sua verdade. Já não é mais a verdade da pessoa, é sua. Aí você liga pro outro irmão, pra outra irmã, liga pro pai, liga pra mãe, liga pra vizinha, liga pro periquito, liga pra todo mundo. E você vai girando, né, aquela energia. Você vai ampliando aquela energia. E toda vez que você amplia energia negativa, através da língua, do pensamento, você elimina a energia positiva na tua vida. Você liga a televisão. Não é só você que tem televisão. Todo mundo tem. Mas na hora você começa a ligar para todo mundo. Você viu? Você viu? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Você viu? Não, lógico que viu. Ela não tá cega, não tá idiota. Lógico que ela viu. Lógico que ele viu, né? Mas começa a girar aquela informação como se fosse, como se você fosse o último picolé no carrinho de sorvete num dia de muito calor na praia. Não é isso que você faz muitas vezes? Nós fazemos muitas vezes. Então a gente precisa pensar que nós estamos usando uma energia sem consciência. Nós estamos girando uma manivela que não nos interessa. Sabe aquela informação que você pega através de um WhatsApp que você nem conferiu se é verdade ou nada? Né? Como é que a gente pode transmitir uma notícia que veio pelo WhatsApp? Né? Nós não temos só uma fonte no mundo de informação. Né? Não é só uma pessoa que fala a verdade, está todo o resto mentindo, só tem um falando a verdade? Vamos começar, né? Pegar aquela informação, a gente dá um Google naquela informação e ver do que é que se trata aquela informação. Se ela diz respeito a você, se ela te incomoda. Ah, é confirmado aquilo ali? Ok. Joga a luz sobre aquilo, para que aquilo se dissolva. E não comenta aquilo com ninguém, não interessa. Não interessa. Né? Se você recebe uma notícia que está tendo um golpe, por exemplo, você pode compartilhar aquela informação do golpe. Primeiro verifica se é verdade, depois você pode compartilhar. É bom a gente alertar as pessoas, né? Mas lembrando que a pessoa provavelmente não vai ver. Agora, manda uma desgraça qualquer. Abre e compartilha com mais 1000 pessoas. Eu vejo, às vezes, que a gente tem rede social, a gente acaba recebendo uma coisa ou outra, coisa que nem interessa pra gente. Aí, ali, gente, é um absurdo. É um absurdo as coisas que vêm pra gente. E aí você vê que tem 300 milhões de curtidas. Você fala, gente, tem mais curtido que gente nesse país. Quer dizer que a coisa já atravessou até fronteira. Mais curtida que seguidor, muitas vezes. Né? Né? Ou seja, é porque É. chega. É tanta gente É que tanta chega, gente que chega chega mais que é que mais do que. Então, ele o que tem. é aquilo? O que tem ali? Né? Que tipo de energia você está gastando? Porque você acha que aquela informação que você compartilhou e que virou zilhões de curtidas, você sabe, né? Que todas aquelas pessoas estão transitando em cima da tua energia. E a pessoa não sabe por que adoece, Rafael. Não sabe por que adoece, né? Então, se a gente não puder compartilhar a luz, gente, não vamos compartilhar trevas, escuridão, maldade. Cuidado. Aquilo que é engraçado para você, que compromete a vida do outro, não pode ser bom, né? É bom quando é bom para todo mundo, né? Sabe? Quem dá o tapa, esquece. Quem leva o tapa é difícil esquecer, né, gente? Então não é a mesma coisa. Então a gente precisa tomar cuidado com o que compartilha,
você toma cuidado com o que fala, você toma cuidado com o que escuta, né? A gente precisa, por exemplo, vigiar aquelas informações que vêm do nada, aquela família que chega para reclamar, aquele amigo que chega para reclamar no teu ouvido. Tem gente que adora ouvir reclamação, né? Gente, isso só se for psicólogo, tá? Psiquiatra, ok. Psiquiatra nem escuta, né? Psiquiatra você começa a falar, ele te faz meia dúzia de perguntas, te medica e acabou. O psicólogo é pago para te ouvir, o psicanalista é pago para te ouvir. Mas ali existe um filtro profissional, um filtro energético, né? Agora, você, de repente, virar o depósito de porcaria de todo mundo. E sabe o que acontece com esses depósitos, Rafael? Hum, Quando precisa falar com alguém, a pessoa fala, sabe que eu estou ocupado. Na é. hora, corta você. Você que está me ouvindo agora, nunca passou por isso? Aquela pessoa que a vida inteira reclamou no teu ouvido, e que você vai reclamar, falou, sabe o que que é? Eu estou ocupado aqui, eu tenho que levar o cachorro para fazer pipi, eu não posso te ouvir. E é assim que a pessoa faz. Aí você, puf, decepcionei. Você é decepcionável, né? Você decepciona. Mas a gente precisa ficar esperto com isso. Nós não somos depósitos de ninguém. Eu ouço a reclamação uma vez. A segunda vez eu digo, opa, né? É igual quando eu falo em desdobramento e a pessoa me liga a cada 2 meses para reclamar a mesma questão, às vezes até outra consulta, né? Aí a pessoa vai reclamar da mesma coisa, da mesma situação, eu falo, tá, mas você pensou no desdobramento? Ah, não, agora eu não posso, é mais para frente, mais para frente, mais para frente. Quando a terceira vez que ela manda a mensagem, eu digo, olha, eu não posso te ajudar. Eu não vou ouvir a mesma história que eu já conheço. Você sabe o que você precisa fazer. Vai ficar a mesma história no meu ouvido, de novo, de novo, de novo. Eu sou o quê? Depósito seu agora? Não. Eu sou espiritualista. Eu não sou poço de porcaria. Você escutou o que precisa fazer? Faça. Não me reclama de novo, é a mesma coisa, não. Tá? Ou você faz o que precisa fazer, ou você procura outra pessoa para te ajudar. Porque se aquilo que eu propus não te ajuda, você acha que não vai te ajudar, procura outra pessoa. A mesma história sempre? A mesma ladainha, o mesmo mimimi toda vez? Né? Mesma conversinha fiada no meu ouvido toda a mesma vez? Então, vocês façam isso também. Cuidado, cuidado. É aquela história da amiga que chega, porque meu marido é um monstro. Meu marido é péssimo. Eu costumo brincar, né? Que quando eu era pequenininho eu falava gulila. Tudo Uhum. que era ruim eu falava gulila. Vai falar gorila, eu falava gulila. Meu marido é um gulila. Mas não fala que ele é um gorila pra ela, não. Se um dia você falar, seu marido é um gorila, ela vai falar, vai cuidar da tua vida, quer ir pra você? Tá bom pra mim assim, mas é na lata, viu, Rafael? Vai te responder na lata, né? É igual briga de família. A gente escutar a briga da família do outro, vai se meter. Então você é só pra ouvir a merda, só pra ouvir a reclamação no teu ouvido, né? Gastar a tua energia ouvindo a reclamação do outro. Que se você falar alguma coisa, não, mas é minha mãe, é meu pai, é assim. Então vai cuidar da sua vida. Ouça só se você for um profissional, né? Que tem que ter escuta ativa, né? É o que acontece comigo. Quando a pessoa chega a falar alguma coisa, eu falo, escuta, você está pagando por uma consulta? Então você está pagando para ouvir, né? Você sabe que eu não vou te alisar, vou te dizer o que você tem que ouvir. Você está pagando para isso. Então a pessoa escuta. Agora, conselho, a gente não fica dando conselho, porque conselho, se prestasse, a gente vendia. Os meus prestam, eu vendo. Né? Então, com esta consciência, você vai controlando essa, essa energia, você vai usar a sua energia de forma consciente. Né? Gente, 1 hora que você fica escutando lamúria de quem não quer mudar, 1 hora você pode estudar uma língua, você pode ler um livro, você pode fazer um curso, né? 1 hora é tempo demais. 1 hora é tempo demais. Né? Então, cuide da sua energia. Tempo é energia. Né? Você ocupar teu cérebro com aquilo que não diz respeito a você. Porque a pessoa não quer mudança. Levem isso para a vida de vocês. A gente escuta a lamúria uma vez. Depois não escuta mais. Uma vez você pode escutar. Isso é até
É uma questão de humanização, né? Humanizar a dor do outro. E empatia. Mas depois disso, não discuta mais, não. É aquela pessoa que liga toda semana com a mesma história e não faz nada para mudar. Né? Então a gente precisa equilibrar essa energia nossa. Bom, eu acho que está bem explicada essa questão dessa gestão, né, desse mapa. E nós temos algumas perguntas, né, Rafael? Temos. Eu vou ler aqui das pessoas que mandaram. Tá. A primeira pergunta que me mandaram aqui: por que às vezes me sinto cansado mesmo sem fazer esforço? Porque provavelmente a sua energia interna vai estar em desequilíbrio. Né? Como é que estão os seus pensamentos, sentimentos? Né? Isso ajuda, né, a perceber onde está o vazamento de energia que eu estava falando. Onde que está? Onde está a sua mente? Onde está o seu coração? Né? O que você está trabalhando diariamente dentro de você? O que está bloqueando a sua felicidade e a tua saúde? Né? É aquela história que a, a, a dor sempre vem acompanhado. Nossa, mas ele é terrível para mim. Nossa, mas ela é difícil, viu? É só falar com ela, já me ataca o estômago. Percebem isso? Que nunca vem sozinho? Não, ó, é só me ligar, parece que já me dá azia, né? Nossa, parece que a hora que chega dentro de casa, parece que minha cabeça começa a doer. Opa! Onde está o vazamento aí? Né? É uma questão de vazamento. Então a gente precisa perceber onde está esse vazamento de energia, né? Porque é isso. Pessoas que são bombardeadas sentem esse desgaste, sentem um cansaço do nada. A pessoa já acorda cansada, tá? Porque muitas vezes, dentro do padrão energético, quando elas vão para o plano espiritual, através, né, da viagem astral, que todo mundo vai para a viagem astral, tá, gente? O problema é ter consciência disso, aí que mora o perigo. Então, quando está lá, está sendo bombardeada também, muitas vezes, porque o padrão que está aqui, ela leva para lá. Um aluno vai para a escola para aprender a respeitar, a fazer silêncio, chega lá, bota a boca no mundo, fala com os coleguinhas, o professor está chamando a atenção, ele está fazendo caca, não é? A gente faz isso também no astral, viu? Porque o espírito fora da consciência da carne é tão bom quanto ele é na consciência da carne, não se iluda. Ninguém vira santo depois que sai daqui. Pode fazer a próxima. Tem mais? Tem. Tem, né? A segunda pergunta foi: como eu sei se estou sobrecarregando minha própria energia? Você tá irritado? Irritada? Tá nervoso, nervosa, né? Ansioso, sem movimentação nenhuma, né? Fica sem motivação com aquelas coisas mais simples do dia a dia, né? Você não consegue nem pro banheiro escovar o dente no domingo, fica lá morgando na cama. Você pode ter certeza que você está sendo bombardeado. Você pode ter certeza que tem alguma coisa bem complicada, você está sobrecarregado energeticamente. Está carregando mais do que você consegue, tá? Essa irritação do nada, essas coisas do nada, é preciso aprender a filtrar. A gente precisa aprender a filtrar. Existe uma coisa que chama poupar-se. As pessoas têm dificuldade de se poupar. Sim, Rafael. É normal sentir minha energia subir e cair sem razão? Claro, claro. Nós temos flutuações, né? Todos nós temos flutuações, né? O importante é perceber o que alimenta ou drena essa energia. O que te faz bem? O que te faz bem? O que te deixa para cima, né? O que te deixa para cima? O que é que drena você? São as ligações, são os dilemas familiares que não acabam. Se você tem família, você vai ter dilema familiar pro resto da tua vida. Sempre vai ter alguma coisinha. Não existe plenitude. Todos nós vamos ter questões. Agora, como é que isso nos drena? Daí o que a gente faz para combater? Né? Eu tenho um padrão.
Se eu sinto que a energia baixou um pouquinho a mais do que o natural, automaticamente eu coloco uma música, eu coloco um mantra, eu faço qualquer coisa e a energia tem que subir. Eu acendo um incenso, né? Eu eu quando eu estou num lugar que é possível, eu faço a terapia do grito, né? Geralmente eu pego um travesseiro, boto na cara aqui, ó, e grito no travesseiro. É uma coisa maravilhosa para jogar o negativo para fora também. Então é você vigiar, dentro da sua flutuação, o que é que te nutre, o que é que te deixa para cima e o que é que te drena. Elimina o que drena a sua energia, ou pelo menos eh, gerencia isso, né? Tem coisa que não dá para drenar. Não dá para falar para o marido, para a esposa, ó, some na minha frente, né? Não dá. É um casamento, né? Tem altos e baixos, é um aprendizado. Então a gente sabe que tem altos e baixos, né? Todo casamento tem, toda relação tem. Você não pode mandar teu patrão catar sapo, a menos que você tenha outro trabalho. Você não pode mandar o seu funcionário catar sapo, a não ser que você tenha alguém para substituí-lo. Então é assim, a gente tem coisas que não dá para resolver de imediato, mas a gente pode aprender a substituir. Bom, aquilo está me drenando, eu vou fazer alguma coisa aqui, né? Que melhore meu dia, certo? Você pode ter uma música que eleve o seu astral, certo? Vai no banheiro, bota um fone de ouvido, escuta aquela música. Tem trabalho que aceita fone de ouvido, tem trabalho que não dá para ter fone de ouvido, né? Mas vai no banheirinho rapidinho ali, né? Bota aquela musiquinha no fone de ouvido, aquela que te anima, bota um mantrazinho ali, 2 minutinhos ali no banheiro ali, você pode mudar esse padrão, tá? Então a gente tem que saber é, é, como trabalhar isso. É normal. Normal não é a gente permitir que a energia seja drenada sempre, tá certo? Essa é a questão. A próxima é: como posso perceber onde minha energia está presa? Começa, começa a prestar atenção no seu corpo. Por exemplo, se você sente que um desconforto no coração, uma angústia, uma apreensão, tal, você já pode sacar que você está com uma questão de não perdão, né? O seu coração é onde reside o seu perdão. As pessoas falam que é só o músculo, mas eu não vejo dessa forma. É um chakra poderosíssimo, um chakra cardíaco. Ele está no centro do peito. E ele fala sobre perdão, ele fala sobre esvaziamento do negativo ou preenchimento desse negativo, né? Ou de luz. Então a gente tem que prestar atenção. Se é, por exemplo, na garganta, você está sempre com desconforto, sempre com a garganta irritada e tudo mais, o que é que você não está dizendo? O que é que você não está falando? O que é que você não está expressando? Né? Ali tem bloqueio. Se você sente dores de cabeça terríveis, principalmente nessa parte aqui, né, que é o frontal, pode ser uma enxaqueca, pode ser sinusite, pode, mas por que a própria sinusite? O que é que você não está vendo da vida? O que é que você não quer enxergar? O que é que você está vendo e está te irritando profundamente? Para sempre sentir essa dor frontal. Se é no alto da cabeça, né, tá doendo aqui, nessa região aqui, como se fosse uma enxaqueca braba aqui, a dor na nuca que a gente chama, você pode ter certeza que são questões espirituais, né? De que forma você está lidando com a espiritualidade? De que forma você está relutando contra as coisas da vida, sobre aquilo que já é, que já passou, né? Geralmente quem tem muito aperto no coração também tem dor nessa região da cabeça. Por quê? Porque não lida com o que já passou, não consegue lidar com aquilo que já é, né? Para poder produzir um novo. Porque sem aceitação do que já é, você não constrói um novo, porque você não tem nem consciência do que é, né? Pessoas que têm muito desconforto na altura do chakra sacro, é família, tá? Direto tá com diarreia, tá com dor abaixo do umbigo, né? Já fez todos os exames, claro que vocês não são idiotas, não são irresponsáveis, né? Tem que fazer exame, tem que ter, né? A medicina tá aí para isso, é a mão de Deus também, prolongada, né? É a forma de Deus se manifestar na nossa cura também. Então já fez exame, já fez tudo, não acha nada. Então por que esse descontrole? O que é aquilo ali? Aquele mal-estar, aquela gastura, como diz no norte do país, né?
O que é ali? Família. Então são questões familiares. Então você sabe que ali tem energia presa, né? Por exemplo, pessoas que têm na altura do umbigo, né? Aquele mal-estar, como se tivesse ali um peso, é o ego, né? Ou negativo, sempre negativo, né? Mas negativo no sentido de se autodepreciar, ou na forma de julgar o outro sempre inferior. Quando eu julgo o outro inferior, eu estou vendo a minha inferioridade no outro. Então, tá ligado ali também ao ego, né? Eu, e mais um pouco de eu. Ai, como eu sofro. Ai, como minha vida é dura. Ai, eu queria tanto. Ai, eu não posso. Eu sou melhor do que ele. Nossa, como eu sou melhor do que aquela pessoa. Nossa, como eu sou boa. Ó, gratiluz. Mãozinha pra você. Ó. Gratiluz. Eu sou a própria luz na Terra. Vai dar esse desconforto naquela região. Porque você vai entender que é só ego, né? Quando você diz eu sou, já é ego. Eu sou, né? Já é ego. Eu sou isso, eu sou aquilo. O eu sou não precisa ser dito, ele é visto, ele é sentido, né? O eu sou tem muita força, você diz para você e não para o outro, né? Você não verbaliza isso para o outro, não interessa para o outro, interessa para você, né? Se você tem muitas questões eh, íntimas, por exemplo, tanto o homem como a mulher, está ligado, tanto o chakra sacro, como está ligado, por exemplo, você pode sentir esse desconforto na região da genitália, por exemplo. Você sabe que ali tem energia paralisada. O que eu mais vejo é a pessoa falar para mim, eu sou atacada no chakra básico, né? São espíritos que vêm para abusar de mim. Eu digo, olha, primeiro que o chakra básico não tem nada a ver com não mistura chakra básico com a sexualidade. A sexualidade está no chakra sacro. Ali o que tem é outra coisa. Ali o que tem é repressão, porque a pessoa liga a sexualidade só ao órgão. Então, como ela tem culpa, né? Muitas vezes culpa do mundo, ela acha que aquilo é pecado, que aquilo é um erro, que aquilo é falta de evolução, ela vai ser atacada ali, né? Mas é pela cabeça dela, não é por um ser de outra dimensão. Existe abuso? Existe, já falei sobre isso aqui. Mas não tem nada a ver com o chakra básico. Os abusos acontecem devido ao chakra sacro, né? Ali o que tem no chakra básico é quando a pessoa é atacada ali, ela sente desconforto ali, tem a ver também com o medo da vida, o medo do mundo, né? O medo do mundo. Medo de tudo que está no mundo. Então é isso. Então a gente pode sentir no corpo, né, dessa forma, tá? Você pode sentir isso através dos chakras, por exemplo. A próxima pergunta é: por que às vezes a minha energia some perto? Porque às vezes a minha energia some perto de certas pessoas. Porque você pode absorver ou se ajustar a energia delas sem perceber. O campo energético da outra pessoa, tá? É como se a gente assumisse responsabilidade por aquilo que não é nosso, tá? Ou transferisse para essa pessoa a responsabilidade do que não é dela, se a pessoa aceitar o que vai da gente. Então é por isso que pode haver essa flexibilidade energética. É por isso que pode acontecer esse sumir a energia, né? Porque você já conhece, a pessoa já tem um campo muito baixo. É aquela amiga que sempre reclama, é aquele parente que liga para reclamar. Tudo isso neutraliza a nossa energia, certo? Aprendam, gente, a dar um perdido. Como eu brinco sempre aqui com vocês. Ligou. Vocês não estão legais, não estão no ponto ali, aquele momento ali, tá? Fala, olha, desculpa, eu estou muito ocupada agora. A gente pode conversar depois? Né? Chega uma pessoa aqui em casa, eu não posso conversar com você. Me desculpa, tá? Tudo de bom, tá? A gente conversa depois. Quando você tiver condições, você conversa. Porque na hora você sente que aquela energia some, né? Porque a pessoa já aprendeu a te vampirizar. O nome disso é vampirização. Mais comum do que vocês podem imaginar.
tanto acontece a nível humano aqui entre nós, como acontece também de seres de outras dimensões que vêm vampirizar, que já provocam esses encontros, já provocam essa união, para que haja dentro dessa união maléfica, né? Maléfica no sentido de porque está fazendo mal, né? Já promove isso para que possa sugar a energia negativa resultante disso. E a sua energia vai embora. Nós temos um limite, gente. Nós temos um padrão. Não adianta, né? Então, se a gente, dentro do nosso padrão energético, a gente abre para o padrão energético do outro e acasala esses padrões energéticos, ou seja, o que é? Acasalar no sentido de se unir, acabou. Você vai sentir a outra pessoa do mundo, tá? Então, você precisa filtrar, né? Você precisa se responsabilizar só pelo que é seu. Não dá para se responsabilizar pelo que é do outro. Acho que isso é padrão, né? É padrão de pensamento. Mais uma vez falando sobre padrão. Que nós falamos tanto esses dias. Sim, Rafael. Próxima é... Como recuperar energia sem precisar descansar horas? Elimina tudo que é negativo, elimina tudo que te suga, que te drena. Tá? E começa a pensar naquilo que repõe, naquilo que te nutre. Mais uma vez falando do mesmo assunto, tá? Mas a pergunta é necessária. Você pode, aquilo que eu disse, busca alguma coisa que te nutre, busca alguma coisa que te fortaleça, tá? E você faça. A cama não vai te fortalecer, o sono não vai te fortalecer. Talvez um mantra, talvez uma música, talvez uma lembrança, talvez um desejo, talvez uma mentalização, faça todo esse trabalho por você, tá? Hoje, gente, eu tenho aí não sei quantos mil vídeos aí isso com exagero, claro, não chega a ser 1000, né? Mas tenho centenas de vídeos aí que falam sobre isso, que todos os dias são lançados sons bioneurais, são lançados frequenciamentos gratuitamente. Tá lá no YouTube, é só entrar, todo dia tem, pelo menos, todo dia são pelo menos umas 12 horas por dia, né? E final de semana são 24 horas. Entra lá, né? Dá uma carregada na bateria. Eu digo a vocês, a cama não vai resolver isso. As pessoas pensam que deitar e dormir ou sentar e descansar é o suficiente, não é. Se você levar essas porcarias para a cama, você vai para o outro plano, levando essas porcarias e piorando a situação. A gente precisa se purificar. Antes de deitar, a gente precisa se purificar. Vai ouvir um som bioneural, vai ouvir uma mentalização, melhora o padrão. É dessa forma que você recupera rapidamente. Sim. Minha energia influencia tudo ao meu redor? Absolutamente tudo. Tudo. Coisas, pessoas, ambientes, tudo. As emoções, né? Então, tudo isso vai afetar pessoas, situações, ambientes. Não tem como. Então, a sua energia, ela vai afetar tudo que estiver ao seu redor. Tudo. Não tem como. Então, é por isso que a energia do outro me afeta, eu tenho que aprender a me neutralizar para não receber isso da outra pessoa. Da mesma forma, eu faço a mesma coisa com o outro. Então, eu preciso aprender a filtrar, a eliminar a energia sem que isso afete quem está ao meu lado, ou a minha casa, a minha família, né? Sabe aquela história? Na casa que falta o pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. A gente pode transformar isso na casa que falta união, todo mundo briga e ninguém tem razão. E todo mundo sofre, todo mundo acumula. Se tem 10 pessoas, cada uma vai pegar a energia das outras 9. Olha que maravilha que fica isso, né? Aí fica aquelas famílias desestruturadas, por quê? Porque energeticamente. Aí, Ivan, mas eu não posso responder pelos meus, então não envie nada para eles de negativo e não assimila nada de negativo. Cada um tem que cuidar de si, né? E evitar de enviar energia para o coletivo. Tá bom? A próxima pergunta é: por que às vezes me sinto preso mesmo estando sozinho?
Gente, você pode sentir-se preso dentro de uma gaiola minúscula, pode sentir liberto dentro de uma gaiola minúscula e você pode sentir preso no mundo. Porque o espírito é livre, ninguém pode prender o espírito de ninguém. O espírito divaga, né? Pela noite, pelo dia. O espírito é livre, o espírito não tem nada que o prenda. E você pode estar totalmente livre dentro de uma gaiolinha mesmo, dentro de um cubículo. E você pode estar preso no mundo. Então, a gente precisa entender qual é o nosso padrão, né? O que está em conflito, né? Dentro da gente e assumir essa responsabilidade, né, gente? Não é sobre o outro, é sobre nós. Tem que se liberar dessa forma, né? Entendendo o que está acontecendo. É fácil? Não. É simples? Não. Né? Mas a gente pode fazer. Sim, Rafael. Como sei que minha energia está desequilibrada? Tá, não. Como sei que minha energia está equilibrada? Quando você está leve, solto, né? Quando você está bem, confiante, capaz de agir, né? Sem carregar peso desnecessário. Né? É assim. É você estar bem, né? A energia não mente. É o bem-estar. É aquele dia que você está em estado de graça, né? E quer saber de uma coisa? A gente pode fazer isso todo momento. Eu tenho meus momentos de escuridão? Com certeza. Mas a maioria do meu tempo eu estou num estado de muita graça. Porque eu aprendi que eu sou responsável por mim. E o que eu tenho de energia de luz, eu compartilho com os outros. Quem quiser essa luz, usa a luz, mas eu não quero a escuridão de ninguém. Então por isso eu vivo em paz. Então esse é o grande truque da vida, né? É muito simples. Cultive a luz dentro de você, esparrame se você puder, mas não precisa aceitar a escuridão de ninguém. Isso aí é uma escolha. Então, quando a gente está sem isso, a gente se sente bem. E se eu estiver sempre cansado, apesar de cuidar de mim? Olhe para os pensamentos, para as emoções, para os hábitos. Né? Energia não é só física, é também mental e emocional. Né? Você está achando que você vai para a academia porque você vai para o esteticista, né? Você acha que você tira as rugas da sua alma? Você acha que você exercitando os músculos, você está exercitando o teu cérebro? Não, tá? Você cuida de você em que sentido? Você cuida de você em profundidade ou você cuida de você superficialmente? Como é que você cuida de você? Né? Cuida dos seus pensamentos também? Cuida das suas atitudes? Cuida dos seus padrões diários, será? Então é isso. É possível perder energia só com pensamentos ruins? Com certeza. Ainda mais por pensamentos repetitivos. Como eu disse, quando eu disse mais cedo hoje. Ó céus, ó dor, ó vida. Nossa, tem que fazer isso ainda. Ah, mas não vai dar tempo. Ai, tô tão sem tempo. Ai, que vida. Ai, que difícil. Né? Ah, eu vou ter que fazer comida pro almoço. Meu Deus. Aí depois tem que lavar os pratos. Ai, meu Deus do céu, que dificuldade. Nossa, eu vou ter que agora desmontar esse motor mesmo. É meu trabalho, né? Ah, mas eu vou ter que desmontar esse motor, vou ter que lavar essas peças, remontar. Ó céus, ó vida, ó dor, ó vida lascada. Podia ter uma coisa mais simples para eu fazer. Tem, morrer. Desencarnar é simples, porque daí começa de novo, né? E aí complica do outro lado, mas enfim. Você só para quando morrer, quando acabar a vida aqui. Aí você segue em outra vida, né? Então, sim, né, as pessoas perdem energia através dos pensamentos ruins, né? Oh, meu Deus do céu, eu já tô com tal idade, eu tô envelhecendo, ih, vai dar ruim isso.
vou estar jogado num buraco daqui a pouco. Filho é ingrato, filho não vai vir cuidar de mim, não tem obrigação nenhuma, tá? Gratidão é coisa para nobres. Só gente nobre tem gratidão. A maioria dos filhos não tem gratidão. Amor não pode ser obrigação. Amor ou você tem ou você não tem. Então, sim, a maioria de nós, né, ou de vocês, porque eu não tenho filho, a maioria de vocês que têm filhos vão ficar sozinhos no final da vida. Sim, é assim que funciona. Porque se não for pelo amor, por obrigação não vai. Não existe obrigação, existe amor, né? Mas a pessoa, ao invés de pensar, devia pensar, não, eu vou fazer exercíciozinho, eu vou exercitar a minha mente, porque eu quero estar sadio mentalmente e fisicamente até o final da minha vida. Para eu depender o quanto menos eu puder, né? E pronto. E vou trabalhar nesse sentido, eu vou ser feliz, vou aproveitar, vou viajar, né? Vou para academia, eu vou cuidar de mim, da minha mente, do meu corpo. Mas não, a pessoa fica se destruindo antes da hora. Eu vejo um monte de gente na minha idade já preocupado que vai ficar sozinho, que vai isso, que vai aquilo. Ó céus, ó dor, ó vida. Então sim, né? Aí se eu adoecer, pô, já tá doente. Pessoa em doença já tá doente. Então são coisas que as pessoas vão construindo, né? Ah, e se eu for embora, o que vai ser do meu filho, da minha filha? Acredite, ou melhor, creia, o mundo vai seguir muito bem sem você. Sabia? Vão lembrar de você por um tempo, com muita dor. Daqui a pouco vão lembrar de você só com saudade. E depois você vai ser citação. Ah, fulano era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. É assim que funciona a vida. É assim que funciona a vida. Sabe aquela empresa que você acha que você não pode tirar um dia de folga, porque senão ela vai afundar? No dia que você for embora, se tiver algum valor financeiro, ou vão explorar ela para ganhar dinheiro, ou vão vender ela, ou vão abandoná-la, fechá-la. E acabou. E acabou. Então, a gente precisa viver de verdade, buscar caminhos de felicidade, né? E não ficar preso a coisas materiais. Eu atendi uma senhora, ela já tinha seus 90 anos. E essa senhora um dia chegou para mim e disse assim: Nossa, eu tenho 4 apartamentos grandes para reformar, para vender, que foi herança da minha irmã. Ela não tem filho, ela não tem nada. Ela é sozinha no mundo, né? E ela tinha uma indústria de alguma coisa que eu não vou dizer, porque não fica claro de que eu estou falando. E ela estava gastando o que tinha, o que não tinha, uma mulher aposentada, muito bem aposentada, mas muito bem mesmo, aposentada federal. E ela tinha tanta aflição que ela vivia assim, ó, aquela acidez na boca de ansiedade. Vivia assim, ó. Parecia que ela estava com limão na boca o tempo todo. Eu tenho que pensar no meu futuro. Eu falei, meu Deus. Falei, venda essas coisas. Use o tempo que você tem de vida pela frente para aproveitar o que você trabalhou a vida inteira. Aproveita um pouco, faça alguma coisa, né, para a posteridade, sim, né? Venda isso. Você não tem descendentes, né? Pense quais são as instituições que você vai poder auxiliar quando você for embora. Começa a pensar nisso agora e vai viver a sua vida. Ela foi viver a vida dela. Ela abandonou o tratamento semanal porque estava ficando caro. Então vocês vejam como que as pessoas têm dificuldade, né? Porque só vai gerar só vai gerar só o negativo, né? Se ela tivesse gerado o positivo, ela poderia ter uma velhice muito tranquila. A gente sabe qual é o final desse tipo de velhice, né? É prostrado numa cama, né? Apegado aos bens materiais. E depois que desencarna, deixa aqui milhares de fragmentais de alma preso ao túmulo, preso, né? As coisas que essa pessoa tinha, assombrando os imóveis que tinha. Que é isso que fica sobre a terra, são os fragmentais de alma, aquilo que a pessoa cultivou.
A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Muito cuidado mesmo. E mudar o padrão. Mudando o padrão, a gente muda, a gente restaura as energias. Sim, Rafael. Como perceber padrões antigos na minha energia? O que se repete na sua vida? Emoções recorrentes e reações automáticas. É fácil. Né? Você é muito reativa com certas coisas? Quando chama tua atenção de alguma coisa, você vira o cão chupando manga no escuro? É isso que acontece? Padrões antigos. Né? Você dá uma maior resposta no seu relacionamento novo porque você relaciona com o passado? Né? A pessoa olhou para você, eu conheço esse olhar. Quer dizer, a pessoa tá olhando para nada, a pessoa tá, sabe, fazendo e andando para você naquele momento, mas eu conheço esse olhar, eu conheço essa crítica. Você tá me criticando, né? A pessoa fala, desculpa. Oi? Eu não falei nada. Mas você pensou. Pô, controlar o pensamento do outro é complicadíssimo. Então, se você vê que você está repetindo padrões, né, repetindo atitudes, você está repetindo padrão. É fácil, é simples. Tem repetição? Está preso a padrões. Tem repetição? Você está preso você está preso ao passado, está preso à repetição. Não tem como. É simples, né? Se não mudou nada, de uma vida para outra, de uma relação para outra, de uma história para outra, de uma profissão para outra, de um emprego para outra, de uma amizade para outra, adivinha? Adivinha? Gente, eu sempre falo isso. Não é por maldade, não é essa a intenção é alertar. Vocês acham realmente, né, que uma pessoa que vai para o sofá ou para o quarto no final de semana com uma amiga ou um amigo, compra 2 quilos, 4 quilos de sorvete, com castanha, com chocolate, com biscoito, e fica assistindo um filme meloso e falando dos amores que querem viver, vocês acham que isso tem futuro? Ela tem 15 anos hoje. Quando ela estiver com 40, ela está fazendo a mesmíssima coisa. E não mudou nada. Por quê? Fica no campo da ilusão e não no campo da ação. O padrão é o mesmo. Esperar que aconteça. Esperar que o milagre aconteça. E não parte para a ação. É um padrão. É um padrão. O que ela vai conseguir com 4 quilos de sorvete? Sorvete mais biscoito, mais chocolate e mais litros e litros de refri, de cola, para não falar, vamos fazer propaganda para outra lá. O que ela vai conseguir? Quilos a mais, doenças, né? Doenças metabólicas, e só isso que ela vai conseguir. Né? E outros tipos de doença é o que ela vai conseguir. Ela e a amiga. Tá? Porque geralmente as duas têm o mesmo padrão. E vão repetir padrão. Elas vão se encontrar daqui 20 anos para fazer a mesma coisa. Porque mantém o padrão. Homem é a mesma coisa. Homem que fica o tempo todo, né, no computador, jogando com o amiguinho que está lá na China, lá não sei onde. Está ali. E os dois planejando uma vida incrível. Hoje ele tem 15 anos. Com 40 anos, ele vai estar de tênis, um boné na cabeça, um moletom, fazendo a mesma coisa no computador. Com 50, a mesma coisa. Ainda sustentado pelos pais. Tá? Por quê? Porque mantém o padrão. Mantém o padrão. Manter o padrão é fazer as mesmas coisas. Né? Manter o padrão, né? É isso. É fazer de forma repetitiva. É repetição. Eu faço hoje o que eu fazia ontem, o que eu fazia. Gente, eu penso que não existe idade. Existem 2 idades, vivo e morto. Eu não gosto de papo de idade. Às vezes eu até falo, né? Às vezes eu não falo muito minha idade, mas por quê? Para as pessoas entenderem que eu não nasci ontem, né? A gente tem vida, a gente passa por todas as coisas, né, Rafael? Uhum. Mas tem coisas que não dá para entender. Tem coisas que não dá para entender. Como é que as pessoas mantêm um padrão, por exemplo, de
de inconsequência. Um dia desses, eu saí, eu precisava ir numa loja aqui no centro, e eu subindo aqui a Consolação, tinha um skatista, ele devia ter seus quase 60 anos, né? Vestido como um garotinho de 12 no horário de trabalho. Ok. A minha mente julgadora, né? Bom, ou tá de férias ou é um tremendo vagaba, né? Porque uma hora dessa na rua, horário de trabalho, brincando de skate, e vestido como um menino de 12 anos. Aí eu me corrigi, falei, opa, não é da tua conta, em primeiro lugar. Segundo conta, você não conhece a pessoa, né? Segundo lugar, você não conhece a pessoa. E terceiro lugar, né? Você não sabe se isso é um padrão, tá? Aí esses dias saindo daqui para comprar alguma coisa aqui perto, ele passa na porta na mesma situação, dia de trabalho. Então o que que acontece? Ali você vê que tem um padrão. O padrão é o seguinte, é um jovem, legal, né? Paz e amor para ele, tá certo? Mas você vê que mantém um padrão de postura que provavelmente daqui 10 anos isso vai ter um peso para ele, né? Vai ter um peso para ele. Você pode viver como a cigarra, mas você não pode querer o que a formiga tem, né? Você conhece a fábula, não é? Se cantou, agora dance. Então, muitas vezes, o que a pessoa chama de liberdade não é liberdade, é fuga da realidade do que se impõe na vida. Pai e mãe têm que ter seus filhos, criá-los, essa é a obrigação do pai e da mãe, tá? Até que ele tenha condições de voar. O pardal mete o pé na bunda do pardalzinho e bota ele fora do ninho. É só ele empenar, né? Os americanos fazem isso, né? Os europeus nem todos, e nós brasileiros seguimos o padrão europeu, né? A gente mantém com a gente até o dia que eles querem quase. Então fica esses velhocentes, né? Que eu chamo de velhocente, cara com 50 anos, para mim é velhocente, não é adolescente. Dentro de casa, né? Vivendo uma meia vida, dependendo dos pais, dependendo de tudo, né? Os pais não têm nem o direito de cumprir o ciclo, porque o ciclo humano, não quer dizer que é ciclo espiritual, mas o ciclo humano é casar, é nascer, crescer, se multiplicar, né? Criar a sua cria e desencarnar. Não é essa o foco humano, né? A grosso modo. Mas o que que acontece? Tem pessoas que quebram essa regra. A gente está vendo muito isso aqui. São Paulo a gente vê isso demais, né? Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, chegou um rapaz, tinha uns seus 60 anos. E aí, minha mãe veio aqui pagar a minha conta. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, ele já tá velho. A mãe dele deve estar caquética, né? A hora que ele saiu, eu continuei tomando meu café e, como sempre, as pessoas gostam de falar comigo, né? As pessoas desabafam comigo. Aí ele falou assim, nossa, eu fico irritado com isso. Eu falei, com o que você fica irritado? Ele falou, os pais dele têm quase 90 anos. A veinha vem aqui quase caindo das pernas para pagar as contas dele. Conta de cerveja, de café, de lanche, de tudo. Ele falou, eu fico indignado, eu trabalho desde os 15 anos de idade. Aí eu pensei, bom, não é questão de julgamento, é questão de constatação, né? Questão de constatação. Que padrão é esse que essa pessoa segue? Desde quando a pessoa segue esse padrão, né? E que direito tem uma pessoa de se manter dependente, né? De outra, sendo uma pessoa lúcida, capaz de trabalhar, capaz de desenvolver, capaz de se manter, né? Então a gente tem que pensar que essas reações repetitivas, automáticas, né? Que a pessoa tem de se manter dentro daquela energia, né? Então, esse pai e essa mãe sendo vampirizados por esse filho marmanjo, irresponsável, né? Que provavelmente tinha também um ou dois netos que trouxe para dentro de casa para os pais criarem os netos também. Então, isso infelizmente, nós estamos falando de situação de trabalho,
situação de acidente, muitas pessoas ficam numa situação que precisam, né, de um auxílio, e os pais estão ali, vão ajudar, vão fazer o que pode. Mas, gente, criou asa, voe, né? Vai cuidar da sua vida, né? Eu não posso trazer para o meu pai, para minha mãe, a responsabilidade de um filho, de um neto. Eu conheço casos de famílias que já estão criando bisneto, porque os filhos foram irresponsáveis, os netos são irresponsáveis, já está criando filho de neto. Tá lá a veinha, que mal dá conta de andar, e tá no fogão fazendo comida, porque nem comida eles fazem de casa. Então, quer dizer, a gente precisa ver que a gente cria essas situações energéticas e repetitivas, né? E quando começa a entortar com os filhos, isso vai por gerações. O que a gente mais vê é pessoas de muita idade desencarnando e deixando famílias inteiras na penúria, porque a vida inteira dependeram deles. Quando morre a vaca, seca a teta. A gente vê isso acontecer demais. É muito difícil, e isso tem tudo a ver com essas reações recorrentes, né? Porque você vê que é uma recorrência dentro da própria família, né? É uma recorrência dentro da própria história. Aí tem os contratos de dor, tem tudo isso que a gente já conversou 1 milhão de vezes aqui. Então são contratos de dor que são gerados. Não é que a gente não vai ajudar o filho, a filha, né? Eu não sei o que é isso, não tive filhos naturais. Não é questão que não vai ajudar, mas até que ponto você ajuda e até que ponto você impede essa pessoa de quebrar o ciclo, né? Pais responsáveis botam os filhos para trabalhar muito cedo, assim que é permitido por lei. Filho tem que trabalhar cedo, cedo. E nós não somos eternos, vocês não são eternos, né? Então, uma das questões de repetição mais sérias dentro da energia é esse padrão que é criado por pai e mãe na superproteção de filhos, né? Tem filhos que precisam de superproteção, tem crianças especiais, né? Que os pais vão cuidar até o fim da vida, né? Quando desencarnam, deixam essa responsabilidade para irmãos, né? Ou deixam condições para que alguma instituição cuide, né? Mas é muito sério isso. É muito, muito sério. Tirando a necessidade extrema, que é quando não tem como, filhos devem ser criados para o mundo. Aí vem aquela irmãzinha, aquele irmãozinho. Ai, você não sabe o que é ser pai ou ser mãe. Não, mas eu sei o que é ser consciente e inconsciente. Vamos. Hum. É, posso mudar minha energia sem mudar tudo na vida? Posso fazer omelete sem quebrar ovos? Não. Se eu quiser mudar a energia, tem que mudar a vida. Não precisa ser tudo, mas aquilo que está te impedindo. Tá? Não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Senão entra naquela, sabe? Ah, mas eu vou ter que mudar muita coisa. Tem sim. Tem sim. Ou continua na energia que você está também, né? É uma escolha. Você tem o direito, você tem livre-arbítrio. Escolha o que você quer para tua vida e siga. Vai em frente. Boa sorte. Vai falar, o que eu vou responder, Rafael? Não, não dá. Tem que mudar, uai. É padrão. Tem que mudar. Uhum. Tem que mudar muita coisa. Começa com os pequenos detalhes, né? Veja o que está te atrapalhando e afasta. Está abusando de você? Afasta de você, seja quem for. Seja quem for, você não precisa sofrer abusos de ninguém. As pessoas são abusivas emocionalmente, materialmente. As pessoas são abusivas. Se você pagar um aluguel de vez em quando para alguém que está necessitado, ele te agradece mais do que você dar uma casa para alguém. Ele esquece que você deu a casa para ele uma semana depois. E pode te morder ainda. Gratidão é coisa de gente nobre, né? Então a gente tem que tomar cuidado com todos os tipos de abuso. E os abusos são muitos. Tá certo? Aquilo que você faz por amor pode ser encarado como obrigação.
Nunca se esqueça disso. Isso é abuso. Então, percebeu o abuso, você afasta. Afasta de você. Seja ele que sentido for. Como lidar com pressão externa que não respeita meu ritmo? Se respeitando. O outro não tem que entender nada, quem tem que entender é você. Você que tem que dar o basta. É você que tem que dizer, pra mim chega, pra mim deu. É você, não é o outro não, meu Deus. Para de transferir pro outro. Gente, o ser humano é igual o gato. Onde ele bota o focinho, ele bota a cabeça. Onde ele bota a cabeça, ele bota o corpo. O ser humano é assim. Você realmente acha... Vou dar um exemplo aqui. Criei minha filha para ser princesa. Criei meu filho para ser príncipe. Aí meu filho casa com uma princesa, não sabe fritar um ovo, não sabe passar um pano na casa. Mas eu vou lá. Eu vou lá, vou fazer a feira, vou colocar dentro da geladeira, eu vou limpar a casinha deles, tão bonitinhos os dois no quarto. E eu vou lá limpar o quarto, eu vou lavar a roupa de cama deles ainda. Vai mesmo, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Isso, gente, olha, isso é um absurdo, né? É um absurdo do nosso tempo. Né? É um absurdo do nosso tempo, porque ele não vai reclamar, ela não vai reclamar, eles vão achar que você está fazendo pouco ainda. Ele vai levantar, se for ter o gênio, vai falar assim, mas você esqueceu de lavar minha cueca? Eu queria aquela cueca especial hoje, você não lavou não? Quer dizer, você virou obrigação, você virou doméstica dele sem receber. Entendeu? É assim. Tem filho dentro de casa que bota quente na mãe porque a mãe não fez isso, não cuidou da roupa dele. Cuida você, infeliz. Cuida você. Tá achando ruim a roupinha que a mamãe lavou? Lava você. Tá bom não? Lava você. Lava, passa, guarda. Né? Então a gente tem que saber colocar limite. Eu não dou conta além daqui. Mas enquanto você fizer, o outro tá batendo o pau e quer mais. Quanto mais você fizer, mais ele quer, mais ela quer. É nós que botamos o limite. É nós que sentimos o abuso e dizemos, chega. Aqui não, jacaré. Aqui você não vai sapatear, não. Você vai, né? Casou, ó, vai cuidar da tua vida, vai se virar, você, tua mulher, teus filhos, vai se virar. Né? Então, é um exemplo que eu estou dando a vocês de como a gente tem que chegar e falar assim, eu não consigo além daqui. Mães que têm 2, 3 filhos, trabalha fora, estuda e cuida desses filhos. Dá tempo de fazer tudo, Rafael? Não. Impossível. Impossível. Eu tenho o maior enjoo com casa. Mas eu não vou botar uma funcionária dentro de um apartamento de quarto, sala e uma cozinha que... Quarto, sala, banheiro, uma cozinha que não cabe um fogão. Tem dia que eu chego cansado e eu vou cuidar de uma coisa para que aquilo fique limpo, para que não fique sujeira na minha casa. Mas eu não consigo manter a minha casa como uma cristaleira de perfeição. Eu sou humano, eu trabalho, estudo, tem 1000 coisas para fazer. Tem o templo, aqui o templo de Goiânia. Né? Goiânia, a casa é enorme, então tem que ter funcionários. Né? Então a gente tem que entender o que nós damos conta, o que nós conseguimos. Mas somos nós que damos o limite. Somos nós. Não é ninguém. Você acha que alguém tem dó do seu couro? É ruim, hein? É ruim tá lá. Às vezes a mãe tá só o osso e o couro. E o filho tá lá, sulgando, achando que ela tem saúde. Eu vou dizer uma coisa aqui tão séria, gente. Quando eu atendi em consultório,
Às vezes chegava o menino chorando, porque minha mãe, ela cuidava tão bem dos meus tênis, da minha roupa, fazia comida gostosa, minha mãe era tão carinhosa comigo, sinto tanta falta da minha mãe. Eu digo, você sente falta da sua mãe ou da doméstica? Você sente falta da sua mãe, do carinho dela, do amor dela ou do serviço que ela fazia dentro de casa? Do que é que você sente falta realmente? Eu dava o choque. Eu dava o choque, mas eu dava o choque real. Porque é isso que acontece, né? Então, mãe e pai têm que dizer também: eu não consigo além daqui. Amigos têm que dizer: eu não consigo além daqui. Ou eu não quero além daqui também funciona. Mas você tem que se impor. Sim, Rafael, a gente pode responder mais uma. Mais uma. O que acontece se ignorar meu tempo interno? Você vai se sentir cansado, confuso, ansioso. Você vai sentir como se o mundo tivesse pesado demais. E o mundo pode pesar terrivelmente quando nós assim determinamos. Nós escolhemos esse terror, né? Nós escolhemos isso. É como se a gente, por exemplo, eu trabalho muito, mas digamos que eu trabalho menos do que eu gostaria de poder ainda. Eu amo trabalhar, estudar, eu amo. Mas eu sei que nós temos um limite. O limite humano, o limite da carne, o limite da crisália. Né? Então a gente precisa saber o que é o muito de cada um, né? O que é o muito de cada um, o que a gente dá conta, enfim, é saber filtrar, né, gente? Eu chego a um ponto, por exemplo, né? Eu chego a um ponto, por exemplo, que eu tenho que fazer as minhas coisas e eu não posso ser dois. Por isso que eu estou deixando, né? Essa e outras lives gravadas para vocês. Por quê? Né? Porque eu não dou conta de fazer mais do que eu faço. Eu não dou conta de estar no lugar e estar aqui ao mesmo tempo. Eu tenho essa ritualística de inverno, você sabe que eu sou praticante de magia natural. Eu tenho essa ritualística de inverno, então eu vou, né, para um lugar específico que o meu interesse mágico, eu vou exatamente para essa ritualística, né? Vou para outras coisas também, mas eu vou para isso. Né? Então, por exemplo, eu não vou me culpar ou me sentir mal porque eu não posso estar aqui presencialmente com vocês, embora sinta saudades. Né? Eu já fui avisado que em breve eu vou ter que me afastar de vocês por um período. Eu vou deixar, lógico, conteúdo para vocês todos os dias, mas eu sei que eu vou me afastar de vocês em breve por um período. Né? Mas eu preciso me respeitar. Eu preciso respeitar o meu tempo biológico, eu preciso respeitar o meu tempo interno, eu preciso respeitar o meu tempo espiritual, tudo eu tenho que respeitar. Porque quando eu não me respeito, vocês também não vão me respeitar. É assim que funciona. Tá certo? Bom, nós já estamos com um bom tempo aí de live, Rafael. Quanto 1h tempo e já? 43. É. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Eu quero agradecer a presença da energia, né, da egrégora de Maria Santíssima, do nosso Mestre Jesus, Mestre Saint Germain, de todos os mestres assessonados, dos anjos, arcanjos, de Ariel, o meu amor espiritual, de tantas vidas, meu companheiro de tantas vidas que vem me auxiliando, vem me mostrando o caminho da luz. Gratidão, gratidão, gratidão a todos os espíritos de luz, os irmãos de outras dimensões, né? E gratidão, Rafael. Gratidão, Ivan. Gratidão a cada um de vocês, de forma especial também. Que bom que vocês estão aqui. No tempo e espaço, nós estamos todo mundo ao vivo, né? Sim. Não tem tempo, né? Nós, da espiritualidade, não temos essa questão de tempo. Um beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo encontro. E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Tchau, tchau, gente. Não esquece de curtir, hein?